Ai, gente, tô aqui de novo para mais um episódio do podcast, o seu talk show Tudo com CH. Tudo com CH quer contar histórias de quem faz acontecer. Nessa temporada, nós trazemos várias profissões, vários profissionais com olhares mais sistêmicos para o mundo, mais globais, e que de alguma maneira escolheram suas trajetórias, enfrentaram os desafios e com muita vontade podem contar suas histórias, inspirando pessoas a viverem de alguma maneira coisas parecidas, ou se animarem com essas histórias para que isso se torne uma inspiração. Hoje nós vamos trazer na nossa programação alguém que me despertou muita curiosidade, me trouxe muitas coisas interessantes, muita alegria, muita vontade de viver, muita cura, um olhar sustentável, um olhar criativo e a desmistificação do empreendedorismo, principalmente aquele que atua na gastronomia, no mundo dos negócios, dos eventos, enfim, ela é uma chefe sem fronteiras. Eu acho que é assim que eu vou defini-la. Chefe Luísa Hoffmann, que alegria ter você no nosso programa e nessa temporada que abre, né, essa caixa de memórias e de histórias dos profissionais que tem muito para oferecer para o Brasil e para o mundo. Você é uma chefe brasileira muito reconhecida pela sua autenticidade, por viajar ao mundo, para ir para lugares improváveis, para transformar ideias e para inovar, não só na gastronomia, mas principalmente na gastronomia, né? Ai, com certeza. Bom, Bruno, é um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui com todos vocês, eu espero que vocês gostem e que eu possa passar um pouquinho do meu conhecimento, da minha energia para cada um que está assistindo. Você olha muito para um trabalho de gastronomia livre e assim sem fronteiras mesmo, não só para o âmbito da atuação geográfica ou de ter um restaurante. Você tem na sua história, muitas frentes e muitos projetos, né? Isso remonta a mais de 20 anos atrás, quando você decide que esse seria um caminho da diversidade, um caminho de tocar o coração das pessoas, de oferecer cura e tantas outras questões relacionadas à gastronomia, às suas mãos e seu coração, né? Sim. Suas mãos e seus corações. Eu adoro, eu acho que gastronomia é cultura, né? Hoje você poder se desfrutar, se deliciar de uma culinária japonesa, italiana, brasileira, óbvio, maravilhosa. É cultural, né? Prazeroso, e a gente ter acesso a tudo isso é muito importante. Só que eu tenho uma coisa, né? Antes de eu sair fazendo, estudando, eu gosto de viver a cultura de cada lugar. Então eu viajo bastante, eu vivo a comunidade, eu praticamente moro, fico com as pessoas de lá para ir aprender a raiz, né? Que para mim comida é raiz, é a comida da avó, né? A comida de antigamente. Mas isso tem a ver com a sua família, com a sua origem. Você tem um olhar muito humano, muito familiar para a gastronomia, para a comida. Antes, a gente é praticamente da mesma geração, bem mais nova que eu, diga-se de passagem, mas a gente tem na nossa cultura de família a gastronomia como centro, principalmente você que tem uma família muito grande e lá do sul do Brasil trouxe isso enraizado no coração, né? Com certeza, a minha família, né, a família do meu pai vem do sul de Santa Catarina, uma família muito humilde, minha avó Luísa também teve 16 filhos. Ou seja, seu pai tinha 15 irmãos? Meu pai tem 15 irmãos, né? E ele é o penúltimo, então o irmão mais velho do meu pai, o filho do irmão mais velho do meu pai tem a idade do meu pai. Eu tenho, 70 primos, minha família é enorme, e minha avó vivia para cozinhar pra gente. Vivia para isso. Muito rico, isso tá no seu sangue correndo. Tá no meu sangue, eu sempre amei, cresci na cozinha, ninguém escapava porque tinha trabalho para todo mundo lá, mas eu sempre gostei, e então foi muito legal. Só que de pequena, minha frase pro papai era: pai, eu amo cozinhar, ficaria o resto da vida com a vovó, mas eu não quero trabalhar tanto como ela. É porque as gerações também vão se encontrando e trazendo essas referências. O que na sua memória, quando você fecha os olhos e lembra da avó, não pode faltar e que talvez você continue trazendo para sua mesa? Fechou o olho e ali resgatou. Olha, não pode faltar tempero,
E amor. Amor. É. Você coloca as emoções muito à frente disso, isso é muito notável em todos os seus trabalhos. Como é que você lida com essas emoções nessa montanha russa, que muitas vezes é o negócio, é o projeto, é o prazo? A gastronomia Sim. é um mercado muito rico, mas com muitas possibilidades e muitos desafios. Como é que você lida Sim. com essa montanha russa nas emoções? Muitos desafios. Eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Então eu já sofri muito com isso. Agora eu tô mais equilibrada, né? Também a vivência, os anos de experiência acabam ajudando. Mas tem que ter muita garra e perseverança, porque realmente é uma montanha russa. Tem dia que tá todo mundo bem, tem dia que tá todo mundo mal, tem dia que você tá com a equipe maravilhosa, tem dia que você não tem mais ninguém. Tem mês que você ganha dinheiro, tem mês que você perde dinheiro. Então, assim, é uma montanha russa. Só ficam os fortes. Você já acumula um histórico de inovação em empreendimentos gastronômicos, na instalação, na criação, no desenvolvimento, na operação e depois para passar para outros profissionais. Você criou Sim. uma cadeia na sua história, uma cadeia muito positiva e muito promissora de ideias que romperam várias fronteiras, não só em São Paulo, mas também, por exemplo, em Fernando de Noronha, enfim, você em tem essa Balneário história. Camboriú, Camboriú. E sempre São com Miguel do coisa Gostoso, agora, Nani. sempre com coisa diferente, né? Sempre com coisa Como é que diferente. é essa essência, essa coisa gostosa de você falar, vamos abrir essa trincheira aqui? Ai, gente, não. E olha, eu recuso todos os dias, eu recuso um pedido de abertura de restaurante, que agora eu tô no momento. Gente, foram 22 Gente, anos ela de é uma restaurante. figura, Chega! ela é uma Chega figura, um ela pouco. fala tudo que ela pensa, que ela fala, ela bota, mas eu acho que isso é muito, também, eu consigo É. enxergar inteligência emocional nisso, viu? Sim. Não é desenfreado, não, eu acho que você tem tem uma Sim. força Não, ali. e agora eu já tô. E o pessoal não pode me ver falar, Luísa, vamos abrir um restaurante. Eu falo, gente, me deixa, eu tô livre. Pelo menos um ano me I am free, deixa. I am free. É difícil. Mas assim, eu tenho essa veia empreendedora, eu amo empreender, eu amo dar oportunidades e ensinar, né? Isso para mim é o melhor. Eu sou uma pessoa que tá ali com a minha equipe até hoje conta comigo, nós nos tornamos normalmente grandes amigos. Então tem a gente que tá comigo, sei lá, há 20 anos, É uma entendeu? gastronomia com propósito, a gente consegue Sim. enxergar isso em você. E essa questão que você nos traz muito clara da educação, que é um dos pilares do nosso projeto, das nossas entrevistas, ela também faz com que a gente observe um pouco da essência, da origem desse propósito de quando você começa a se interessar pela profissão. Muito nova, você vai viver uma experiência, hoje a gente pode dizer quase assim, trágica, Uhum. mas ao mesmo tempo muito maluca, de uma energia muito assim, vibrante, intensa. Tensa. Que experiência foi essa? Conta para quem está nos assistindo. Bom, foi no tsunami, ali eu resolvi que eu ia seguir o caminho da gastronomia, porque até então eu estava nessa, quero, mas não quero tanto assim, né? E eu fui para Tailândia, eu fui a passeio depois de muito trabalhar, né? Eu fui em 2005, janeiro, alguns dias após o tsunami, que destruiu grande parte da Tailândia. Você e não um pedaço cancelou sua da- viagem. Não cancelei. Você foi do mesmo Só jeito. que eu falei pra minha mãe que eu cancelei, mas não cancelei. Ai, Avisei ela embarcando. meu Deus. O que E aí que você eu chegou fiz, lá e na comprou. verdade? Não, eu fui. A Tailândia tem duas costas. Tá. Eu cancelei a costa que tinha sido atingida pelo tsunami Uhum. e eu fui para outra costa que Tá. tava lá, Tava lá. no nada, né? Uhum. A gente via que tava muito triste e Tinha tal, uma mas não. mobilização mais energética, né? E eu mergulho, eu amo mergulhar. E aí tava tendo a raia manta, aquela raia de 5 metros, na costa que teve o tsunami. E não é fácil ficar mergulhando com raias mantas, e tava tendo, eu falei, eu vou. Peguei um ônibus naquela época, peguei um ônibusinho, não tinha dinheiro para pegar avião, nananã. Cheguei. Quando eu cheguei, Terra arrasada. não, acabou, Não tinha tenho nada. foto, te mostro, O que nada. você sentiu? A gente imagina o que é, mas assim, Desespero. Falei, o que eu tô fazendo aqui? são 22 anos, você ainda tem. Você lembra como você se sentiu? Lembro, muito medo, eu tinha medo de acontecer de novo, as pessoas estavam muito tristes, quase desesperadas, assim, e eu não tinha restauração de nada, então era tudo destruído, e eu fiquei nos bangalôs que sobraram, que, gente, eu só subia para dormir mesmo, porque, tipo, era muito alto, muito, 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 muito alto.
Era o que tinha sobrado da ilha, né? Eu fui pra Pipi, aquela ilha que teve o filme A Praia. Ah, tá. E é uma praia que ela tem uma faixa de areia e ela tem praia dos dois lados. Então, de um lado é uma praia, do outro lado é uma praia e a mesma faixa de areia com dois morros, né? Isso Que tinha sumido. acabou, porque veio as ondas do tsunami de um lado da praia, do outro. Já era uma coisa enorme. Chocou uma com a outra, viram um reboot. Infinito. Isso, foi muito E triste. aí, como é que foi? Você foi cozinhar, ajudar? O que você Bom, aí eu fui pra mergulhar com a Raia Manta, né? Quando eu Sei. cheguei lá, eu falei, gente, não tem condição de não ajudar esse pessoal. Não tem o que fazer. E era um momento muito duro, então busca de corpos, escombros, criança gritando, perderam tudo. Falei, gente, eu vou me voluntariar, eu vou ficar aqui o tempo que for necessário e eu vou trabalhar quais são as opções que eu posso fazer. E via muita gente do mundo inteiro ajudar e tal. E aí eu cuidava das crianças de dia, ao mesmo tempo que eu cuidava das crianças na praia, pegando os brinquedos, distraindo as crianças, né, gente? E os pais lá, num trabalho bem mais intenso que o meu. E eu cozinhava para os voluntariados que passavam um dia na busca dos corpos, das coisas, né? E quando eles voltavam, eles comiam minha comida e eu entregava as crianças para os pais. Ou seja, tem um processo aí de se colocar já num contato muito claro com a cura, né? Porque a comida, Sim. naquele momento, ela estava trazendo um respiro, uma esperança, uma energia, uma qualidade de vida naquela situação tão dolorosa, né? E claro, né? Eu sempre tive a coisa da minha avó, sempre gostei de cozinhar, mas ali eu tive a certeza, porque assim, era um momento, podia ser um pequeno sorriso. Até modesto, disfarçado, porque era uma tristeza enorme. Então ninguém ficava comendo e rindo, não era um momento de diversão, né? Mas eu sentia aquele sorriso, aquela emoção, quando eles comiam a comida que eu tinha preparado, muito simples, gente, num fogo na praia, com panelas que tinham sobrado, era uma coisa muito simples. Um peixe, um arroz, né? Muito simples. E eu sentia, assim, que parte daquela comida tocava o coração de cada um. Ali eu falei, esquece, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, eu quero alimentar as pessoas com essa emoção, quero alimentar com amor, com alma, comida boa. E ali começou. E aí você passou por essa trajetória que muitas vezes os grandes e reconhecidos profissionais de gastronomia passam, que é a constituição tradicional da aplicação do seu trabalho, que é o restaurante, a casa de gastronomia, enfim, todo um buffet, tudo isso. Mas hoje você está vivendo um momento em onde você olha para a gastronomia de uma forma mais sistêmica, de uma forma mais sensorial, mais artística, gerenciando o afeto. Eu quero que você conte para quem está nos assistindo que ponto doce foi esse que você chegou, onde você consegue falar, gente, segura um pouco o restaurante que agora eu tenho outras coisas para viver. O que você está vivendo? Bom, foram 20 anos de restaurante, empreendendo, restaurantes não tão pequenos, grandes. E agora eu tô, né, passei por um momento depressivo nesse meio, é muito difícil, é muito duro. E eu tô redescobrindo a gastronomia, né? Eu achei que não. Eu tinha esquecido que a gastronomia pode só ser prazerosa, que você não precisa ter um restaurante nas costas, 1000 colaboradores, 1000 planilhas, 1000 horas. 1000 horas. Tarde, onde às noite. vezes você nem tem tempo mais para cozinhar, que é o que você mais ama fazer, porque você tem tantas demandas, né? E eu tô vivendo essa maravilha, então eu só faço eventos personalizados, eu faço hoje marmita para 8 amigas que querem emagrecer, marmita não, chamo de refeições maravilhosas, todas personalizadas. Gente, ela é demais. Os eventos também são todos, eu não tenho assim, tipo, olha, Bruno, você tem essas 5 opções de eventos, escolhe uma. Você vai lá e faz o que rola, o que você sente. E eu faço personal chef, né? Você tem um cliente que é um cliente que você conseguiu ajudá-lo de uma maneira muito especial, talvez dentro dessa missão, que é o Faustão, né? Sim. Você é personal chef do Faustão e acompanhou todo esse processo da saúde dele. Acompanhei parte do processo. E a alimentação dele é algo muito central dentro de todo esse processo. Isso te provocou também? Muito, muito. E foi, acho que, o que me resgatou desse estresse. Ver que pode ser leve,
e que eu posso ajudar as pessoas a ter mais qualidade de vida com o prazer da comida. Porque, Bruno, não adianta, eu não como isso, eu não como aquilo. Gente, tudo pode, mas tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio você encontrou, porque você passou por Encontrei. várias vertentes, já foi vegana? Já fui eu estudei muito Quando a gente macrobiótica. já foi, não. Você acabou entrando nesses universos e se interessando por pesquisá-los, né? Na verdade, minha formação, então, eu me formei aqui no Brasil, depois eu me formei na França, então eu tenho toda aquela culinária francesa, Slow clássica, tudo, Aham. padarias, baguetes, os croissants, muita manteiga. Me especializei na Itália, na Tailândia, porque eu fui no tsunami, depois eu voltei inúmeras vezes, porque eu peguei um amor pelaquela comunidade, eu peguei um amor que eu voltava sempre que eu podia, assim, para viver a experiência, não ficava lá uma semana viajando, não, eu vivia na comunidade. Eu dormia na rede, no meio da comunidade, no meio das montanhas, colhia o arroz, eu passava meu tempo lá com eles. Aliás, a melhor comida que eu comi na minha vida É a tailandesa. não, é a tailandesa, mas assim, é numa tribo, num lugar super isolado, que eu tava dias Você vê caminhando. como é que é? É a referência daquilo que a gente nem sabia que gostava e que quando encontra, É. põe num lugar realmente único, né? E Bruno, essa coisa da minha avó, da sustentabilidade, não tinha dinheiro, não tinha desperdício, esquece. Era restauranté, era tudo, e ela fazia tudo coisa maravilhosas, assim, que É a você origem, comia, né? ela Ancestralidade. transformação, arte, sabe? E nada se desperdiçava e nada se comprava pronto. E isso me toca muito. E eu comecei a ficar incomodada, trabalhando em São Paulo, no restaurante, com quanto de desperdício. Tinha uma feira de rua na rua do restaurante. Eu ficava louca. Eu falei, não, eu preciso entender isso, por que que tem esse desperdício, né? E aí eu fui descobrindo Num que... país em que é tão rico o espaço para plantar, Pois ainda a é. gente tem milhões de É pessoas com muito, fome. É uma é. coisa estranha, né? É estranho, é triste, eu acho que tem muito a ver por a gente não ter passado por guerra, né? Então, muita gente fala isso, muitos estudos falam isso. E eu fui estudar isso e eu falei, meu, não vou comer mais. Não vou comer mais certas coisas, vou entender isso melhor. E aí eu quis me especializar. Então, para mim, nunca é só comida, né? Eu fui estudar macrobiótica, eu estudei na Holanda. E a macrobiótica é uma filosofia A de Holanda tem vida. muita força na Tem, macrobiótica. tem. Baseada no yin e yang. Então é um equilíbrio mesmo, né? Eles são completamente veganos. Minto, né? Porque ela é por região do mundo. Então, se você mora no Alasca, você pode comer carne. Aham. Se você mora no Brasil, você pode comer muita Eles fruta. compreendem também É um a equilíbrio, particularidade. isso. Mas nessa época eu virei vegana, né? Não comia açúcar, nem glúten e nem lactose. 15 dias minha vida mudou. Assim, você não precisava nem falar comigo, eu já sabia o que você estava pensando. É louco isso. Só vivendo, eu juro. Olha, eu tô adorando essa entrevista. Não, Vai ter um monte de celulite. corte. A gente vai ter um monte de corte essa entrevista, porque ela fala um monte de coisa legal e ela vai falando ali, você vai falando, meu Deus do céu, é uma montanha-russa de emoções. Celulite nem pensar. E eu fiquei. E aí você estuda medicina chinesa antiga, contato, óleos, shiatsu. Como chama aquela que não é luta, que é o taekwondo, O Tai Chi Chuan. tai chi chuan. Então são várias coisas, porque não é uma dieta, é uma filosofia de vida. E muitas das negligências que a gente tem com o corpo, com alma, com emoções, a gente acaba tendo porque não conhece, né? Não é porque não é negligente pura e simplesmente. A negligência vem do desconhecimento. Exatamente. E os orientais, muitos povos, acabam trazendo isso num âmbito mais geral, mais global, mais 360. E você foi se aprofundando nisso, né? E depois eu trabalhei num centro de cura na Bélgica, numa cidadezinha bem titiquinha, onde eu vi pessoas levantarem de câncer terminais, né? E claro que não deixavam tratamento médico, gente, não é sobre isso, Não. mas é que a comida também faz parte da cura, do processo de regeneração do seu corpo. Para mim, enxergar você como profissional é olhar para uma pessoa que tem a gastronomia para um enfoque de vida como experiência sensorial. O trabalho que você está me relatando e toda a história que eu conheço do seu trabalho traz a vida como uma experiência sensorial e uma investigação
prática de sermos finitos, mas de podermos abrir possibilidades mágicas na nossa rotina. Exatamente. Que legal isso, viu? A gente tem que ter o espaço para se tratar bem, né? Se conhecer melhor, se tratar bem, comer bem, gente, é a primeira parte. Ai, mas eu não sei cozinhar, não gosto de cozinhar, não sei o que. Gente, se você não tiver assim 20 minutos para cozinhar para você, meia hora para parar para fazer alguma coisa para você, eu falo, pode E ser. o que você hoje come que é o preferido? Quais são as suas linhas de alimentação preferidas? Qual que é o dia, a alimentação do dia da chefe Luísa? Ai, gente, a geminiana. Eu queria comer aquele quindim que você tem ali. Concordo. Não, mas hoje eu me permito tudo. Eu emagreci, eu engordei, né? Nesse processo de depressão, eu engordei 13 quilos, eu emagreci tudo, fazendo refazendo a minha reeducação alimentar. Então eu voltei para minha essência. Meu, eu como de tudo, mas assim, eu vou te falar o que eu comi hoje. Eu quero saber. Eu faço jejum, normalmente eu não tomo café da manhã, só de final de semana. Mas eu não como, não porque eu não quero, porque realmente eu não tenho fome. Eu só como quando eu tenho fome. Certo. Tenho fome, como até. Isso não é receita, não, viu, gente? Ela Não, tá dizendo como ela sou eu. como ela se enxerga. Mas hoje eu comecei com um chazinho todo dia eu tomo um chá. Todos os dias eu acordo, tomo meio litro de água, um chá e meu café, gente, porque É um café. ritual. Chá quentinho? Chá quentinho. Eu gosto de chá gelado também. Eu também, mas Adoro. eu sempre É o o chá primeiro do quentinho dia pra é dar quente. É água não morna, mas temperatura Pra ambiente. entrar ali no seu corpo, você sentir que você tá vivo. E aí hoje eu comi, meu almoço foi uma acelga chinesa, Gosto. bem temperadinha, arroz, anchova, pepino, salada variada, misoshiro, sou louca em eu adoro misoshiro, misoshiro. com raspa de limão, que é o melhor. Tá, vou ter que ir lá. bater Casa na porta da Raro, chefe. maravilhosa. Que mais eu comi? Comi isso. Eu procuro não comer doces com açúcar durante a semana, mas se eu tenho muita vontade, eu como também. É uma disciplina, aquela coisa que os pais falavam, vamos segurar na semana. Gente, tudo pode. Quando pode, tudo Uhum. pode, né? Se quiser comer um pão, eu vou comer um pão, né? Mas eu vou procurar comer um pão melhor. Com qualidade. Isso aí também você defende muito, né? O volume de itens industrializados nos últimos 10 anos é, assim, inimaginável como aumentou e como isso entrou de uma forma até pesada na sociedade, né? Você tá na contramão disso, né, Luísa? Tô totalmente na contramão. A origem, a ancestralidade tá muito forte com você. Você tem que saber de onde veio a comida que você tá comendo. Claro que muitas vezes não dá para saber como ela foi feita por quem, né? Então só comprem de mim, brincadeira. mas assim, você encontra hoje muito, por exemplo, o pessoal tem gente que tem discriminação com congelado. Porque não é congelado, não é fresco. E aí compra um monte de coisa industrializada depois que é fresca, mas tem que achar um equilíbrio, gente, né? não, tipo, tem um monte de congelado. Olha o rótulo, leia o rótulo. Então tá lá, eu amo a Swift, você sabe. Feijão congelado, o que vai no feijão? Feijão, alho, bacon. Tá bom. Gente, isso. Não tem corante, não tem conservante, não tem um monte de porcaria, entendeu? É comida de verdade. Por que não, né? Então, assim, a gente perdeu essa coisa de comer comida de verdade. É saber usar a tecnologia a seu favor. A tecnologia pode conviver com a espiritualidade, com a ancestralidade, deve conviver. E, inclusive, eu tenho visto que você também tem trazido a proteína de uma forma mais consciente nas suas receitas, sempre procurando refletir sobre o uso moderado da proteína. Sim. Eu faço uma alimentação proteica hoje em dia, eu gosto muito dela, tô muito bem com ela. E eu gosto assim, se eu vou comer o porco, eu gosto de comer o porco inteiro. Então, a gordura do porco. Ai, não como a pele do frango, gente. Nossa, que delícia. Manda pra mim. Então, assim, você tem. Quando sua avó, não sei como foi sua avó, mas minha avó, assim, a gente tinha que matar a galinha, a gente tinha que depenar a galinha, era capaz de usar a pena da galinha. Pra fazer peteca. A gente usava tudo, então acho que é aí que se perde, né? A gente tem que usar tudo, sim, do alimento. Eu acho que eu tenho essa filosofia, o respeito também ao alimento, ao ser que deu a vida, né, pra gente se alimentar. Eu acho que é esse o respeito e o equilíbrio que a gente tem que ter. Então, para mim, uma refeição completa é uma boa proteína,
Muitos legumes, muito colorida a minha Eu refeição. gosto também. Sempre muito colorida, eu sempre Sinto falta. gostei. Eu Fico também. 2 dias sem comer legume, eu já Não fico, cadê o gosto, legume? Cadê a não fruta? gosto. Fruta, pô, às vezes você quer uma sobremesa, vai lá, come um mamãozinho geladinho pra ver se não é Bem bom. melhor. Uma delícia. É isso aí. Ah, que legal. Então a gente equilibrar, sabe? Você falou meu preferido, olha eu voltando. Gente, feijão, bem feitinho, bem temperadinho, alho, cebola. Nossa. Farofa, eu sou farofeira, eu amo farofa, amo. Ovo frito, cebola e bife. Pode pôr uma ruculinha junto. Amo, mas... Misturar a rúcula no vinagrete, vinagrete chuchu eu faço. A gente é muito privilegiado por ser brasileiro e essa Muito. variedade da comida brasileira e o acesso que ainda deveria ser maior, mas o acesso que a gente tem até alguns alimentos mais ancestrais, né? Sim, Algumas folhas, alguns tipos Sim. de folha. A gente tem que continuar cultivando isso, né? tem que mesmo, tem que Eu Cê- tenho tudo em Você casa bota a mão na plantado. terra, você mexe com o jardim? Meu bem, eu planto por mês umas 60 quilos de terra. Eu vou comprar uma florzinha no Ceasa, eu volto carregar. Atenção, Zeara, cuidado, chame a Defesa Civil que a chefe Luísa Ó, quer saber, Hoffmann chegou. quer saber o que tem na minha hortinha? Tudo, né? Gengibre. Ora para nobis, o meu, gente, todo ano, assim, tem... Ela quase domina a minha horta. Limão, cana de açúcar, que eu adoro chupar cana e mexer no cafezinho, acho o Você máximo. é uma brasileirona mesmo, chefe. Jambu, chicória, rúcula, agrião, peixinho, tomilho, limão, alecrim, lavanda, gengibre, eu falei, gengibre, couve kale, Tá bom já. capim santo, hortelã, essas ervas tudo, tem de tudo. Gente, que legal. Olha que papo maravilhoso. Eu quero terminar a nossa conversa. Ah, não, eu não vou Você embora, viu? não. Gente, não dá, porque ela não falou nem A gente foi fazer a entrevista Ai, prévia do gente, podcast. eu falo muito. A gente ficou encantado, assim, eu conheci até os cachorros dela, os gatos dela. Gente, é muito legal a gente perceber que as pessoas de verdade, elas estão ali aprendendo e fazendo, sentindo e realizando, é realmente uma roda viva. Muito obrigado pela sua entrevista, Imagina. e eu quero terminar pedindo para você fazer um olhar para o futuro, trazer uma referência, uma letra de música, um pedaço de um livro, alguma coisa que você possa tocar quem nos assiste, depois de já ter tocado tantas emoções com quem nos assistiu, mas ainda tocar essas pessoas na inspiração de que que bom está se encontrando na sua carreira, na sua profissão, e isso para nós é um modelo de sucesso, é a realidade, a possibilidade, é o cair, levantar, é o acertar, lidar com as emoções, poder contar, né? Olha, eu tive uma depressão, mas eu tô Sim. conseguindo virar esse jogo com alimento, com emoção, com aprender a dizer não em alguns momentos, né? Então tudo isso é inspiração para nós. Obrigado e parabéns por isso. Obrigada. Bom, vamos lá. Eu acho que uma inspiração para vocês de casa. Cuidem-se. Resgatem-se. Muitas vezes a gente fica esperando alguém para nos salvar de uma situação. E, gente, ninguém pode salvar a gente a não ser nós mesmos, a gente mesmo. Então, assim, cuida, né? Cuida de você de dentro para fora. Para 3 minutos, uma amiga minha, eu não consigo meditar. Consegue sim 3 minutos, respira. Às vezes a gente não esquece de respirar. Lê o rótulo do que você está comendo. Escolhe viver melhor, sabe? Escolhe você, leia mais, né? Porque hoje todo mundo procure coisas que te inspirem, que te tragam um ensinamento, sabe? Uma oportunidade, uma visão diferente. Então, acho que é essa a minha dica. E como melhor, isso com certeza, contem comigo, tá lá meu Instagram, chefe Luísa Hoffmann, manda mensagem que eu ajudo, eu amo ajudar. Às vezes eu demoro uns dias, mas eu respondo todo mundo. Então, cuidem do que você come, comam com equilíbrio, sempre muito colorido. E acho que é isso. A chefe Luísa Hoffmann transforma o ato de cozinhar em um gesto de humanidade efetiva, real, amorosa e transformadora. Essas histórias que nos inspiram são as histórias que nós queremos contar. Esse é o podcast Tudo com CH. Eu sou Bruno Chamochumbi. Seguimos juntos e eu agradeço muito a sua audiência, o seu compartilhamento, o seu comentário, a sua sugestão. Até o próximo episódio. Tchau. Posso falar uma frase, que acho que é a minha frase? Eu falei. E tem uma frase que me define, que é: cozinhar não é serviço, e sim uma forma de amar o próximo.
Olha só. Tá vendo? Eu vou ter que encerrar de novo. Vou encerrar mais 5 vezes aqui da mão. Obrigada, chefe Lisa Hoffmann. Obrigado a você. Obrigado demais. Eu tô muito feliz. Obrigada a todos vocês. Tudo com CH.